Amigo, puxa uma cadeira, pega um café coado, porque hoje eu vou te contar a história de um camarada que merece virar estudo científico. O Bira, o homem, o mito, a confusão ambulante, a prova viva de que o brasileiro não desiste nunca, mas às vezes desiste sim. Chora, escondido, respira fundo e volta para tentar de novo. E no final ainda dá certo. Então fica comigo porque essa história tem drama, tem queda de moto, tem dinheiro que entra e dinheiro que foge. Tem plantão de 16 horas. E tem umas partes que hoje a gente ri, mas na época o Bira queria abraçar o asfalto e nunca mais levantar. Mas antes não esquece de se inscrever no canal. É de graça! Vamos simbora então. Eu começo te lembrando daquela frase que sempre digo aqui no canal. O segredo não é o quanto sobra, é o quanto você força a sobrar. E o Bira era exatamente esse tipo de pessoa. Não tinha muito, mas tinha uma força emocional para guardar dinheiro que eu só tinha visto antes em gente que coleciona figurinhas raras. Ele olhava o potinho da reserva de emergência crescendo de 50 em 50 reais com uma mistura de orgulho e tristeza. Parecia um pai olhando para um filho que ainda não aprendeu a andar. Mas para o Bira, aquele potinho era promessa. Promessa de um futuro onde ele não precisaria tomar café ralo só para economizar. E aí vinha sempre o raciocínio perigoso, aquele que só aparece na cabeça de alguém que acredita demais na própria capacidade de improvisar. Se eu ganhar o dobro, esse pote cresce na metade do tempo. O Bira tinha esse talento de criar planos com base em nada além de fé. Mas fé, meus amigos, fé move montanhas e paga boleto atrasado, ou pelo menos dá coragem para encarar eles. A vida do Bira começou no mercado de trabalho do jeito mais difícil possível. O primeiro emprego dele foi num asilo. Ele acordava os idosos, dava banho, servia café. Era um trabalho de carinho, paciência, humanidade e, claro, um bom tanto de resistência física. E quanto ele ganhava? O clássico salário mínimo, aquele que já chega envergonhado no extrato bancário. 800 e poucos reais. Era o salário de quem tem mais boa vontade do que oportunidade. Mas o Bira era dedicado. Tanto que virou funcionário do ano. Título que ele ostentava com orgulho mesmo sabendo que não ganharia nenhuma medalha brilhante por isso. Mas aí começou a confusão. O lugar, querendo economizar, começou a cortar tudo que o trabalhador precisa para sobreviver. Cesta básica, cortaram. Vale, cortaram. Vontade de viver? Essa eles deixaram só um pouquinho. E ainda tinham coragem de dizer que era pelos idosos. Aí o Bira ficou indignado. E indignação no pobre é combustível. Ele começou a perceber que estava sendo explorado. Ele estava dando amor, esforço, dedicação e recebendo cada vez menos. Isso dói, isso machuca o coração e estressa a alma. E foi nesse momento que veio a cena mais trágica e cômica da vida do Bira. Ele caiu de moto indo pro trabalho. E caiu feio. Machucou o joelho, o orgulho e a semana inteira. A moto quebrou, a gasolina acabou. E o dinheiro, esse aí já tinha acabado antes mesmo do acidente. Aí ele me ligou, eu lembro exatamente da voz. Quem já chorou no banheiro sabe reconhecer o tom. Ele disse: amigo, eu não aguento mais. Eu estou trabalhando para ir trabalhar, não para viver. E meus amigos, se existe frase que define metade do Brasil, é essa. Eu ouvi aquilo e pensei: acabou. O Bira atingiu o limite. Só que não. O Bira é brasileiro e não desiste nunca. O limite para ele é só sugestão. A raiva que ele sentiu naquele dia virou combustível. Ele decidiu que se não valorizam ele, ele ia se valorizar. E foi aí que ele pegou o dinheiro da pensão que o pai tinha deixado. Dinheiro sagrado. Dinheiro que ele guardava com o mesmo cuidado que se guarda tempero caro. Ele usou tudo isso e fez um curso técnico. E, meus amigos, quando o pobre decide estudar, ninguém segura. O homem virou uma máquina de anotar, decorar, cansar, aprender. Esse curso abriu uma porta. Trabalhar no hospital particular. Um novo mundo, um novo salário. R$ 1.600, R$ 800 a mais do que no asilo. Mas para quem ganha pouco, R$ 800 são praticamente uma revolução francesa financeira. E aqui começou a mágica que eu vivo repetindo para vocês. Quando o salário paga as contas,
o resto vira trampolim para o futuro. O Bira entendeu isso melhor que muita gente com planilha colorida. Só que o Bira tinha uma coisa, medo. Ele tinha medo da crise, medo do futuro, medo de ver a mãe depender dele. E medo, meus amigos, quando não vira pânico, vira força. O Bira decidiu que precisava acelerar. E aí começou o arco mais louco dessa história. As rendas extras, ele começou pegando plantão dobrado, 16 horas por dia. O Bira virou praticamente um personagem de série médica. E naquele mês ele fez R$ 4.000. 4.000. O homem quase desmaiou quando viu o extrato. E o que ele fez com o dinheiro extra? Gastou, ostentou, comprou uma TV? Claro que não. Ele é o Bira. Ele investiu R$ 2.500. Em um mês, ele trocou horas de sono por anos de segurança futura. Ele virou aquela pessoa que abre o aplicativo de investimento sorrindo, mas dorme de olho aberto porque está exausto. Depois veio a segunda fonte. Vídeos na internet. O Bira é tímido. Ele falava com a câmera como se estivesse confessando um segredo proibido. Ele gravou 3 anos sem ganhar um centavo. 3 anos. Quem faz isso, Bira? E aí, um dia pingou. Primeiro R$ 800, depois 1.000 e aí 1.100. Nada que deixasse ele rico, mas dinheiro que ele usou exclusivamente para investir. Ele não toca na renda digital. Ele trata como se fosse uma galinha botando ovos de ouro. Olha, agradece e guarda. A terceira fonte veio com parcerias. Ele começou a indicar corretoras, produtos financeiros, coisas que ele realmente usava. E quando caía algum dinheiro, tudo era investido. O Bira virou uma máquina de transformar centavos em patrimônio. Mas o objetivo dele sempre foi a quarta fonte, a suprema, a final, a lendária. A renda passiva! Ele dizia, Jota, eu não quero ser milionário, eu quero ser livre. E liberdade tem preço. Liberdade se compra com dividendos. Se os dividendos dele derem R$ 600 por mês, ele já não precisa trabalhar 4 dias no hospital. 4 dias por mês, 4 dias que ele pode passar com a mãe, 4 dias que ele pode acordar sem despertador, 4 dias que ele ganha da vida sem pedir favores. E é por isso que eu conto essa história aqui no YouTube. Porque o Bira não é rico. O Bira não é gênio. O Bira não é sortudo. O Bira é trabalhador. É teimoso. É esforçado e decidiu que a vida dele não ia ser só pagar boleto até morrer. Ele decidiu que queria tempo. Ele decidiu que queria escolha. Ele decidiu que a vida dele vale mais do que o salário dele. E eu digo isso para você que está assistindo. Você merece essa liberdade também. Você merece construir suas múltiplas fontes. Você merece parar de sobreviver e começar a viver. E se o Bira conseguiu, meu amigo, você consegue também. A gente aprendeu que o tempo é a moeda mais cara que existe e que a liberdade não começa quando você ganha muito. Começa quando você aprende a usar bem o pouco que tem. Se a história do Bira te inspirou de alguma forma, eu só peço que você se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Fica na paz e faz o Jota.